faturamento com as exportações brasileiras dos produtos do agronegócio avançou nos 4 primeiros meses deste ano, mas o ritmo de alta foi menos intenso que o verificado em anos anteriores. Essas frases, na verdade, fazem parte do relatório divulgado ontem pelo CPEA. Vamos ver alguns números apresentados nesse relatório. Dá uma olhada. Comércio exterior de janeiro a abril deste ano, faturamento em dólares aumentou 4,3% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. Em volume, as exportações aumentaram quase 10%. E as maiores marcas nesse crescimento foram milho, veja só, João Pedro, 144% a mais nessa comparação. Etanol, 74% a mais, óleo de soja, 26%, carne suína, 16%, olha a carne suína aí, ocupando seu devido lugar no mercado internacional, frango também, 13%, celulose, quase 10% de crescimento, a soja em grãos, 3,3%, apesar de que a soja ainda é o carro-chefe das nossas exportações, mas o crescimento foi menor, 3,3%, o açúcar 2,5% e a soja, esse é o farelo de soja, está escrito soja em grãos, mas é farelo de soja, 1,1%. Boa tarde, João. Boa tarde, Zé. Não, o setor agrícola é o que segura a balança comercial nossa, não tenha dúvida nenhuma. Mas esses valores poderiam ser muito maiores se não fossem os problemas logísticos do Brasil. A soja, ela perdeu $5 por saco só pela questão do porto. Você teve, a partir de março, o prêmio da soja nossa ficou negativo. Alguns momentos, mais de 200 pontos por bushel. 200 pontos por bushel dá mais de $5 por saco. E isso derrubou o preço da soja de 150, veio para 125, 120, até menos. Então, você teve, que é o principal produto, longe o complexo soja entre grão, farelo e óleo, é um complexo que chega a mais de 55 bilhões de dólares. Então, a pena é que a soja sofreu em função da questão portuária. Os portos nossos, a logística nossa atrapalhou e derrubou o preço. As carnes, elas não subiram de preço, a exceção da carne bovina que caiu. Mas o suíno e o frango, mais ou menos, estabilizaram, só que aumentou o volume. Nós estamos falando em exportação de frango, se tudo correr bem, não houver nenhum acidente de percurso durante esse ano, e chegarmos a 5 milhões de toneladas de carne exportada. É um volume extraordinário. O próprio suíno, que ano passado o pessoal pagou para trabalhar, esse ano começou a melhorar. Se não tão para todo mundo, o produtor individual, o produtor, ele está sofrendo um pouco ainda. O integrado, a integradora acabou segurando um pouco a margem positiva dele, mas aquele produtor independente, esse sofreu muito. A vantagem que o frango e o suíno tiveram, mesmo caindo o preço em dólar, é que os preços do alimento caiu muito aqui internamente. Nós iniciamos o ano falando em milho a 70 em muitas regiões do Brasil, ou mais, até 80, hoje nós estamos falando milho 50, 40, Mato Grosso menos de 40. Então o milho derrubou muito o preço em função da safra cheia e da falta de armazéns, que é outro fator que atrapalha também, que age como um fator negativo na formação de preço, porque o pessoal tem que vender, aí vamos que vamos, temos que vender porque não tem onde botar, o armazém está lotado e tal. Então, mas ajudou também a queda no mercado internacional, né, do milho. Mas caiu, mas não caiu tanto como caiu aqui dentro internamente. Né? Esse preço do milho chegava a $7 o bushel, hoje está 6 e pouco, mas aqui veio para metade o preço. Mato Grosso chegou a se vender milho a 65, 70, hoje é 35. Então, derrubou demais o preço. E as exportações subiram mais de 140%. Mas é que o grosso da exportação vai ser daqui para frente. Esse primeiro semestre é que em relação ao primeiro semestre do ano passado. Né? Normalmente, você não tem muito milho disponível e os portos estão voltados para a soja. Só que a soja esse ano vai passar para agosto, setembro, vai ter exportação de soja. Nós temos que exportar 94, 95.
Esse mês agora de junho, se tudo correr bem, dá 64, ainda falta 30 milhões para exportar. 64 no acumulado, até junho, milhões até junho. Até junho. Então, você tem uma pressão muito grande, porque a partir de setembro entra a safra americana. O que está segurando um pouco a queda de preço é que o clima nos Estados Unidos está prejudicando um pouco as lavouras deles. Os relatórios do USDA estão caindo, cada relatório vai aumentando, caindo o percentual de lavouras boas e excelentes, em função da diminuição da chuva, calor excessivo, etc., e a formação do El Niño. O El Niño, no hemisfério norte, normalmente traz menos chuva. E não podemos nos esquecer de que em fevereiro, final de fevereiro, quase um mês até março, o Brasil não exportou carne bovina para a China, por causa daquele caso atípico da encefalopatia. O Brasil suspendeu as exportações e agora que elas estão voltando, né? Nós demos essa semana, João Pedro... Número bom, né? Que a média diária de carne bovina in natura exportada para todos os países foi de mais de 11 mil toneladas. É um número que a gente não está acostumado a ver. Essa quantidade foi muito grande. Pena que o preço está em 5.100 e poucos dólares. 4.800, né? Mas a média geral está em 5.100, 100 dólares a tonelada. O ano passado estava mais de 6.500, 6.400 dólares. Então, em todas as carnes caiu o preço, né? Você tem o comércio mundial deu uma arrefecida esse ano em função de recessão em alguns países, crescimento econômico menor e tal. E agora a expectativa nossa é o segundo semestre. Vamos ver como é que se comporta daqui para frente, de julho para frente, as exportações. E para o segundo semestre tem também a expectativa de reversão nessa pressão de baixa nos preços do boi gordo, né, João? Tomara, porque você, nesse momento, no primeiro semestre, você tem uma oferta muito grande de fêmeas, né? Você pegar qualquer estatística aí, você vê o abate em frigoríficos fiscalizados, muito mais da metade são fêmeas. Em Mato Grosso, no mês passado, 52% de fêmeas. De fêmeas. E por quê? Porque você teve uma queda no preço do bezerro, aquelas fêmeas que eles seguraram em 2019, 2020, 2021, agora está indo para o abate. E nesse período agora, você tem a questão da verificação de prenhez, né? As fêmeas que estão vazias, normalmente a pessoa vai fazer dinheiro. Ainda com relação ao relatório do CPEA, o relatório diz o seguinte: quanto à queda no preço médio pago pelos produtos do agronegócio brasileiro, estamos falando dos 4 primeiros meses deste ano, os pesquisadores do CPEA indicam que esse movimento se deve ao arrefecimento na taxa de crescimento da demanda internacional, Brasil, internacional, até agora este ano, e também ao avanço da produção mundial. Quer dizer, o cenário que vemos hoje é um cenário de demanda maior e oferta maior, é o que diz o relatório, o João Pedro. Você olha alguns produtos, por exemplo, o açúcar, que é um produto que o Brasil também exporta bastante, em função de algumas questões de estratégia comercial de países, como o caso da Índia, que é concorrente nosso, ele está com um preço excepcional, um preço muito bom no mercado internacional. Outros não, os outros vêm caindo, como o caso da soja, o caso do milho, o caso do próprio trigo, né, que mesmo que sofreu o ano passado, em função da guerra da Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de milho, são grandes exportadores de milho, o mercado subiu bastante. Esse ano já está arrefecendo o preço dele em função de que o mundo achou outros caminhos. E a própria Rússia e a própria Ucrânia conseguiram exportar. A Ucrânia, com guerra, com tudo, exportou mais de 40 milhões de toneladas de grão, né? É incrível, os caras fazem milagre, porque não é fácil não, um país em guerra, com bombardeio, com isso, com aquilo, embarcando grãos lá na... Deve ter um frete muito caro, porque esses navios com certeza vão cobrar o risco da guerra, né? Mas entram divisas para o país. Para eles é fundamental. O país precisa disso, fundamental. O país precisa disso, né?